Você já deve ter percebido que existem alguns dias da sua semana que você pode acordar um pouco mais cansado, com a recuperação um pouco mais lenta, até mesmo com alterações emocionais como falta de disposição, irritabilidade ou até mesmo perda de autocontrole. Ainda mais quando isso acontece de uma maneira frequente, né? De 4, 5, 6 vezes por semana. Muito provavelmente, se tudo isso está acontecendo com você, pode ser que você esteja tendo alguns sinais sobre que o seu sono não esteja de forma adequada, né? Ou seja, sua arquitetura do sono não esteja regulada de forma efetiva. E se a gente partir do ponto onde a biologia nos mostra que o sono também é um comportamento e que ele também é regulado pelo nosso cérebro, a gente precisa entender por que esse comportamento tão importante acaba impactando em todas essas áreas que eu acabei citando até agora, como o nosso cérebro funciona durante uma noite de sono e como todos esses fatores estão todos interligados para o nosso comportamento diário e nossas tarefas diárias. Então, para a gente ter um entendimento mais claro sobre esse contexto, a gente precisa saber as seguintes questões. Nosso cérebro funciona durante o dia regulando toda a nossa função estrutural, seja frequência cardíaca, funções de órgãos, funções de fome, funções de sede, respiração e etc. Quando a gente dorme, o nosso cérebro também regula as outras funções, mesmo que a gente esteja com baixa atividade corporal. A gente passa por fases no nosso sono que o corpo acaba aumentando a nossa recuperação de forma efetiva, acaba melhorando toda a nossa aprendizagem que a gente fez ao longo do dia, acaba estruturando novamente todo o nosso sistema emocional, fazendo com que todos esses aspectos estejam se preparando para o dia seguinte. Dentro desses dois ciclos, né, no caso o ciclo de vigília, onde a gente faz as nossas atividades ao longo do dia, seja praticar esporte, socializar, trabalhar, estudar, tanto quando a gente está no período da noite, na nossa fase do sono, o nosso corpo também acaba se recuperando e se adaptando para o próximo dia. Todos esses fatores são regulados pelo nosso cérebro através do sono. Quando a gente dorme, certas regiões do nosso cérebro aumentam a atividade, como as áreas do hipocampo, algumas áreas do córtex, que são regiões do nosso cérebro que estão ajustando toda a nossa sinapse, né? Acontecendo um fenômeno muito interessante chamado de plasticidade neural ou neuroplasticidade, que é basicamente aprendendo e consolidando toda a aprendizagem que a gente teve do dia, seja estímulos de trabalho, estudos cognitivos, né, quanto estímulos emocionais. Então, quando a gente está dormindo, a gente não está realmente num descanso. A gente está se preparando para o próximo dia e se recuperando do dia que a gente viveu anteriormente. E quando a gente tem esse conhecimento e sabe que a gente tem um estruturamento fisiológico por trás muito importante, a gente começa a entender o quanto o sono pode impactar em todos os fatores que eu citei até aqui. Todos os fatores que eu falei sobre emoção, sobre recuperação. Quando você está treinando numa certa frequência, por exemplo, você está treinando 4, 5 vezes por semana, seja para perder gordura ou ganhar massa muscular, ou seja para você competir numa competição, por exemplo, você precisa que o seu corpo esteja totalmente recuperado dia após dia. E para que isso aconteça, você precisa passar por toda a arquitetura do sono, né? Você precisa passar por todas as fases. E quais são essas fases, João? As fases do sono profundo e as fases do sono REM. A fase do sono profundo, elas têm três fases. Eu vou deixar um esqueminha aqui para vocês de uma tabela que fica mais fácil para o entendimento. Acho que eu já até postei em outros vídeos aqui do canal. Quando você passa por essas fases, o sono profundo 1, o sono profundo 2, o sono profundo 3 e o sono REM, o nosso cérebro, ele passa por diferentes atividades neurais, né? Lembra quando eu citei mais cedo aqui no vídeo que quando a gente tá no processo de sono, né, tá durante a noite dormindo, algumas regiões do nosso cérebro tá em mais atividade, outras estão em baixas, certo? Quando a gente está acordado também, a gente tem grandes grupos de neurônios trabalhando sinergicamente, mas algumas nem tanto. Então, todo momento, durante um período de 24 horas, o nosso cérebro está ativo e regulando todas as nossas funções, seja as funções básicas, como as funções do nosso gastrointestinal, quanto as funções mais complexas, né? Como até mesmo a interpretação de novos estímulos na nossa rotina, a interpretação emocional e assim por diante. Por exemplo, quando a gente está dentro da academia, a gente precisa aprender um exercício novo. Você precisa entender o que o instrutor está te passando, você precisa
ajustar o seu corpo para aquele contexto do novo exercício, você precisa executar um movimento motor para aquela ação acontecer de forma mais segura, de forma mais eficiente. Todos esses pontos, o seu cérebro acaba tendo um input, né, sensorial, acaba recebendo todas essas informações e aí, quando você vai dormir, quando você vai passar a noite de sono, após esse dia de aprendizagem, você vai consolidar todos esses comandos que você recebeu sensoriais, né? Ou seja, o seu cérebro vai se moldar fisicamente, ele vai alterar fisicamente mesmo, né? As alterações sinápticas que a gente chama, e também vai se recuperar desse estímulo que você causou. Quando você está na musculação e você gera uma tensão mecânica, você acaba tendo alterações físicas também dentro da sua musculatura. E essas alterações físicas geram sinais para o cérebro falando assim, ó, aquela região ali trabalhou bastante hoje. A gente precisa de um aporte para poder estar preparado para o próximo dia, estar preparado para a próxima situação parecida. Então, vocês começaram a entender o grau da profundidade de que é ter um sono adequado, desse comportamento está totalmente correlacionado com tudo que você faz ao longo do dia, né? Eu não posso literalmente falar tudo, mas eu arrisco dizer que é com boa parte de qualquer coisa que você faz ao longo do dia. Então, assim, muitas das pessoas ainda não têm esse conhecimento do quanto o sono pode ser extremamente importante para você se desenvolver no seu dia a dia, para você conseguir consolidar novas práticas, novos resultados, qualquer coisa que seja relacionado ao seu comportamento. A partir desse ponto, a gente pode entender que a gente precisa ter um estruturamento melhor do nosso sono. O nosso cérebro sempre está em atividade, seja quando a gente esteja acordado ou seja quando a gente esteja dormindo. Eu vou deixar algumas dicas para que vocês consigam entender como vocês podem melhorar o seu aspecto do sono com base no que eu citei até agora. Também para vocês começarem a ter uma sensibilidade melhor se vocês estão dormindo ou não. Lembra quando eu falei que você pode acordar com mais recorrência com esses cansaços, falta de recuperação, etc. Eu vou passar algumas dicas para vocês começarem a entender se isso está acontecendo de forma mais contínua ou se são dias mais esporádicos. Se forem dia mais esporádico, é comum. Muito provavelmente você tem um dia ou outro que pode acabar saindo do eixo. Mas se isso acaba acontecendo com uma certa recorrência, existe uma grande chance do seu sono estar desregulado. Então, a primeira dica para você começar a entender se isso está acontecendo de forma contínua na sua rotina é saber se você está tendo muita variação de horário para ir dormir e acordar diariamente. Ou seja, se você está indo dormir um dia 8 horas, um dia 11 horas, um dia 3 da manhã, isso já é um sinal que muito provavelmente o seu ciclo sono e vigília esteja desregulado e o seu ciclo de sono principalmente esteja desregulado. Por quê? Porque a tendência do nosso corpo, né, os aspectos biológicos do nosso corpo é a gente sempre sentir o sono chegar próximo dos mesmos horários, né? Sempre na mesma margem de horário. Eu, por exemplo, sou uma pessoa matutina, então eu tenho uma tendência aí de dormir entre umas 9, 9 e meia e acordar entre 5 e meia e 6 horas. Então, todos os dias, mesmo que o meu dia seja mais estressante ou o meu dia seja mais tranquilo, eu vou sentir o sono chegar nesses momentos, né? Então, esse é o fator primordial inicial que você já deve se atentar se está acontecendo com você. Segundo ponto que você pode acabar interpretando dentro do seu contexto para ver se você está com o sono mais desajustado ou não. Se você acordar muito ao longo da noite e demora para voltar a dormir. Se isso acontece com você, muito provavelmente o seu sono está muito raso, muito fragmentado. Então, toda vez que o seu sono acaba não tendo todas as fases do sono adequada, ou seja, não passando por toda aquela arquitetura que eu já citei até aqui, você acaba tendo uma facilidade em acordar, né? O seu corpo desperta mais facilmente e demora para cair no sono novamente. Então, isso significa que esse sono mais superficial não acaba sendo tão recuperativo, não acaba sendo tão estrutural para o seu cérebro, né? Ele não consegue fazer aquelas mudanças físicas que eu acabei citando. Então isso pode ser um sinal também extremamente importante para você se atentar ao longo da sua rotina para ver se realmente está afetando todos esses aspectos que eu acabei falando até agora. E o terceiro ponto extremamente importante para você entender se você realmente está com sono um pouco mais afetado por conta da rotina é o seguinte: você acaba tendo muito sono ao longo do dia, ou seja, dá umas 10 da manhã, você começa a ter sono,
dá umas 2 da tarde, você começa a ter sono. Se isso acontece ao longo do dia, né? Episódios de sono ao longo do dia, esse é outro sinal que pode estar corroborando para que você esteja totalmente desajustado com o que você deveria estar executando. Ou seja, indo dormir naquela faixa de horário que eu falei. Então, recapitulando esses 3 aspectos aqui. Primeiro, falta de regularidade de horário na hora de pegar no sono e dormir. Segundo, falta de sustentar o sono ao longo da noite, né? Acordar uma ou 2 vezes para ir no banheiro e já voltar a dormir, não tem problema. Isso é super normal. Eu mesmo acaba acontecendo isso algumas vezes comigo. Eu acordo, vou ao banheiro, volto e consigo dormir normalmente tranquilo. Mas quando eu tenho uma péssima higiene do sono antes de ir para a cama, às vezes eu acabo tendo um sono mais raso e eu demoro mais para voltar a dormir de novo quando isso acontece. Olha que interessante. A higiene do sono, ela tá totalmente impactada nessa questão, nessa sensibilidade do nosso corpo ter uma arquitetura adequada ao longo da noite, entendeu? Então, primeiro é saber se os seus horários estão adequados, estão reguladinhos dentro de uma mesma faixa de horário. Segundo, se o seu sono está bem estruturado ao longo da noite, né? Você consegue ter uma continuidade ali, no máximo acordar 1 ou 2 vezes e ter a facilidade para voltar a dormir. E também se você tem episódios de sono ao longo do dia. Se você tem episódios ao longo do dia e você consegue dormir mais de 1 hora ao longo do dia, isso é um sinal que você deve estar com sono desajustado. E todos esses fatores vão acabar afetando a sua performance no treino, vão acabar afetando o seu condicionamento no seu trabalho, vão acabar afetando a sua aprendizagem, vão acabar afetando até o seu desenvolvimento em qualquer área da sua vida. Porque, como eu já disse aqui, o nosso cérebro, ele regula todos os nossos comportamentos. E o sono é meio que o comportamento inicial, meio que o comportamento base. Se ele está desajustado, todo o restante dos outros comportamentos pode estar desajustado. Existe uma grande chance. Por isso que eu falei que a grande chance de seu sono estar desregulado e os outros comportamentos também estarem é muito grande, né? Então você precisa ter esse cerne que o sono ele precisa ser primordial na sua rotina, né? Ele precisa ser algo extremamente importante na sua rotina para que você consiga fluir melhor no seu aspecto diário e também consiga chegar nos resultados que você busca, melhorar sua alimentação, melhorar os seus treinos, aprender de forma efetiva, né? Muitas das pessoas acreditam que estudar até 2, 3 da manhã para ela conseguir fazer a prova no outro dia vai ser a melhor estratégia para ela conseguir decorar e aprender aquele conteúdo. E não. Você precisa estudar ao longo do dia de forma efetiva. Se você quiser, qual o melhor horário para você estudar, para você conseguir aprender com base na neurociência, comenta aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo especificamente mostrando para vocês o que a neurociência mostra sobre o sono, os aspectos do cérebro e aprendizagem. É uma área muito interessante dentro da área da neurociência, muito interessante mesmo. Então, assim, não é deixando o sono em segundo plano que você vai conseguir performar melhor, né? É sempre deixando em primeiro plano para você conseguir executar todos os outros comportamentos. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like para o YouTube mostrar para mais pessoas como você que queiram aprender mais sobre o sono, sobre cérebro, como tudo isso está interligado, como ele funciona ao longo do dia e ao longo da noite. Comenta aqui embaixo aqui qual foi a sua dúvida, o que você achou mais interessante no vídeo de hoje. E se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de todos os vídeos, que vai vir muito vídeo interessante daqui para frente, tá bom? Se você ficou até o final, agradeço e até o próximo vídeo.